A paz do Senhor, adolescentes, que bom estarmos juntos novamente, que o Senhor possa abençoar você nesta manhã de domingo, você e toda a sua família. Espero que já estejam todos aí na sala para que possamos começar a nossa escola dominical, né? Iremos começar agora a nossa aula da classe dos adolescentes da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Já separe a sua Bíblia, vocês já estão bem cientes disso, mas eu vou repetir aqui para que a gente tenha sempre isso em nossa mente. Escola dominical, a gente precisa ter a revista da Escola Dominical em mãos. Se alguém não tiver, entre em contato conosco, a igreja, para que a gente possa estar enviando a revista para você, a Bíblia em mãos, e que você possa estar aí preparado aí para ouvir a palavra de Deus. Chame também os seus pais para ajudar neste momento que todos nós juntos podemos aprender a palavra de Deus. Amém? Também quero separar agora, possa ofertar a casa do Senhor. Você já conhece, pode ser pelo PicPay, pode ser pelo Pix, pode ser pelas contas da igreja, da forma que você preferir. E também pessoalmente, quando assim você puder vir à igreja. Fique à vontade, os visitantes fiquem à vontade. Nós entendemos que isso, ofertar a casa do Senhor, é uma prática de todos os tempos da igreja de Cristo. E nós entendemos que ofertar a casa de Deus também faz parte da nossa vida de adoração. Que o Senhor possa abençoar vocês. Adolescentes, vamos orar para começar a nossa aula. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos entoar louvores a Ti por este domingo, por essa escola dominical, pela aula que tivemos logo mais, a dos adultos. Agora estamos aqui na aula dos adolescentes. Senhor, fale aos nossos corações, fale às nossas famílias, derrame a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Somos necessitados, ó Pai, de sermos guiados pela Tua palavra. Que o Senhor esteja nos guiando, nos abençoando, ó Pai, nos livrando de todo o mal e nos ajudando, ó Pai, nesta aula. Em nome de Jesus. Amém. Adolescentes, nós estamos na 5ª lição. O título, No Pecado, um Problema. O nosso textuário está na página 146 da Bíblia McCheyne, Romanos 3, 23. Você pode acompanhar pela Bíblia ou pela revista. Romanos 3, 23. Vamos ler? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vamos repetir mais uma vez? Romanos 3, 23. A página da Bíblia McCheyne é 146. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Glória a Deus. Nosso textuário já fala, né? Já nos ensina que todo ser humano pecou contra Deus. E por isso ficamos destituídos. Na revista fala, todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Porque o pecado, vocês vão aprender mais para frente, o pecado nos afasta de Deus. Mas vamos entender um pouquinho os objetivos desta lição. O primeiro objetivo, adolescente, é conceituar o pecado. Depois, descrever a consequência do pecado para a humanidade. Quais são as consequências do pecado para a humanidade? E afirmar quão grave é o problema do pecado. No pecado, o pecado, ele teve o início com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham o jardim do Éden todo para eles. Tudo que eles precisavam estavam naquele jardim. Tudo que era necessário para a sobrevivência deles, para uma vida tranquila, em paz, estava naquele jardim.
Deus tinha dado tudo para eles. E eles apenas tinham que obedecer a Deus para não comer o fruto proibido, que era uma árvore que ficava no centro do jardim. Mas, infelizmente, eles escolheram comer o fruto proibido. Nós vamos ver essa passagem, depois vocês podem, adolescentes, procurar esta passagem lá no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 19, vocês podem ler. Mas o que aconteceu? Eva, ela permitiu ser seduzida pela serpente diabólica, que é o diabo. A revista, ela vai nos falar as consequências do pecado. Eva é seduzida e peca, consequentemente também Adão, e eles juntos vão sofrer as consequências do pecado, que é agora o nosso primeiro tópico. Acompanhe na revista. Recapitulando, Adão e Eva estavam ali no jardim. A serpente diabólica diz para Eva que ela não iria morrer depois que comesse o fruto proibido. E ela é seduzida por aquilo que ela não precisava fazer, e ela acaba fazendo, e aí vem as consequências do pecado. Quando falamos sobre o pecado, nós queremos dizer o que, adolescente? Quando nós falamos sobre pecar. Para facilitar, a revista traz que pecar é o mesmo que errar o alvo proposto por Deus. Pecar é errar o alvo. Ou seja, escolher o seu próprio objetivo, saindo dos objetivos de Deus. Nós já aprendemos isso, que Deus sempre tem o melhor para nós. E quando nós buscamos por nós mesmos caminhos que não sejam os caminhos de Deus, nós teremos problemas e teremos consequência. Nós fomos constituídos, criados para glorificar e adorar a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos ajuda, Ele ajudava ali Adão e Eva. Mas eles escolheram pecar. As consequências do pecado. O pecado, ele vai trazer, adolescentes, separação entre Deus e o homem. O homem separado de Deus, através do pecado, ele fica sem a orientação de Deus. É bom frisar aqui, adolescentes, que Deus não se separa do homem, mas sim o homem se separa de Deus. Por que, adolescentes, que o homem se separa de Deus? Porque Deus é santo. Deus é santo. E Ele não tem comunhão com o pecado. Ele não é amigo do pecado. Ele não anda lado a lado com o pecado. Isso nós precisamos ter em mente para que a gente tenha consciência de que o pecado nunca estará com Deus. O pecado nunca vai estar com Deus. Deus nunca vai aprovar o pecado, seja ele qual for. Mesmo que a gente ache que existe pecadinho e pecadão. E a gente vai entender um pouco mais para frente como Deus vê o pecado. Olha, Deus, ele abomina o pecado. Deus, ele odeia o pecado. O pecado, ele vai ser sempre inimigo de Deus. O diabo, ele usa de engano. Lembra lá, a serpente usou de engano com Eva para que pecamos. O diabo sempre dirá que o pecado é bom,
mas ele não é bom, ele é mau. Você começa a achar que pode pecar e olha como se o pecado fosse algo bom. Muitas vezes, adolescentes, é nos colocado que o pecado é bom. Mas o pecado, adolescentes, ele não é bom. Ele não é bom. E ele tem consequências terríveis. Consequências terríveis. Caim e Abel. Eles, diz a palavra de Deus, que Caim e Abel ofereceram sacrifícios ao Senhor, ofertas ao Senhor. E a Bíblia diz que Abel, Deus se agradou dele e da oferta dele. Mas a Bíblia também diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Olha como a palavra nos traz algo interessante para que nós possamos já começar a pensar sobre como o pecado vai agindo na vida. Caim já tinha no seu coração o pecado já sendo, a semente do pecado já nascendo. Então Caim fica com inveja do seu irmão e um dia no campo, Caim mata o seu irmão Abel. E aí entra o primeiro homicídio no mundo. É preciso entender, adolescentes, que o pecado, ele tem consequências terríveis. Até hoje, nós vemos aí a violência crescendo no mundo por causa do pecado. Como o pecado tem feito. As pessoas, às vezes, por uma discussão no trânsito, acabam se agredindo. Às vezes, uma discussão na vizinhança, às vezes uma discussão com amigos, acabam se agredindo. Aí vem a violência, que é abominável aos olhos do Senhor. As pessoas, adolescentes, eu quero colocar uma coisa interessante para vocês aqui. As pessoas, elas não querem falar do pecado. A nossa lição, e eu louvo a Deus que ela traz que o pecado é um problema, porque o pecado é um grande problema para a raça humana e para nós. As pessoas, elas não querem falar do pecado, porque falar do pecado significa reconhecer que somos pecadores. E falar do pecado vai sempre nos trazer uma batalha que é contra a nossa carne pecaminosa, porque a nossa natureza, por causa do pecado original, ela é pecaminosa, ela é pecadora. Todos os dias a Bíblia diz que vamos lutar contra a carne. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A Bíblia diz que o pecado, ele vai nos fazer errar o alvo, nos tirar dos caminhos de Deus. Como que Deus, para você entender, por que Deus nunca vai ter amizade com o pecado? Imagine aí agora na sua casa, adolescente, você olhando para algo que você não gosta, que você, quando vê algo nojento, vou falar bem claro para que vocês entendam com mais facilidade, vocês, os alunos da classe dos adolescentes, entendam com mais facilidade a questão do pecado. O pecado, ele é visto por Deus como algo muito nojento. Algo que não só o que é quando se vê, mas o cheiro é ruim.
E é algo que traz o quê? Uma repulsa, que traz o quê? Uma vontade de vomitar, algo ruim, que a gente até fecha os olhos porque não quer ver aquela coisa nojenta. Assim é o pecado. Quando pecamos, Deus vê assim. O pecado, ele traz essas coisas. Deus, ele odeia o pecado, ele tem nojo do pecado, ele não aprova o pecado. O pecado, ele vai nos separar de Deus. O pecado, ele vai distorcer as normas de Deus. Preste atenção nisso. Muitas pessoas, para poder viver uma vida de pecado, elas têm distorcido a palavra de Deus. A palavra de Deus que nós lemos aqui em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Todos nós pecamos. Estamos afastados, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz, fomos redimidos e através desse sacrifício podemos pedir perdão a Deus e sermos aceitos por Deus e sermos amigos de Deus. Importante entendermos, adolescentes, que se concordarmos com o pecado, estaremos discordando de Deus. Se concordarmos com aquela mentira, se concordarmos com aquele engano, se concordarmos com as pessoas que não estão fazendo a obra de Deus, que não estão buscando a Deus, que estão fazendo coisas que não agradam a Deus, se concordarmos com aquilo que elas estão fazendo, estamos discordando de Deus. E discordar de Deus trará consequências. No pecado, nós iremos nos rebelar contra Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias? Romanos 8, capítulo 8, versículos 7 e 8, página 165. Romanos, capítulo 8, versículo 7 a 8. 165, página da Bíblia McCheyne. Vamos ler do versículo 6 até o 8. Tudo bem, adolescentes? Acharam? Vamos ler. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, contra a lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Se nós dermos lugar à nossa carne, se nós dermos lugar ao pecado, nós teremos inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A palavra está dizendo que se estamos na carne, se estamos buscando agradar aos desejos da nossa carne, aos desejos mundanos, se estamos procurando fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, se estamos desobedecendo os nossos pais, né, no caso, os adolescentes, os seus responsáveis, isso trará consequências para você. É como aquela prova que vamos fazer e não estudamos. Muitas vezes, a prova ali, alguns colegas querem colar. Nós não devemos colar, porque colar é trapacear. Nós devemos estudar para a prova. A nossa carne vai querer que nós, no tempo de estudar, a gente esteja, adolescente, procurando o nosso entretenimento, procurando diversões.
Mas Deus deu tempo para todas as coisas. Nós temos tempo para estudar. E se formos na prova, se estudarmos, iremos tirar uma nota boa. Você, adolescente, deve ter isso em mente. Os atalhos que o mundo tem dado, esses atalhos não são conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que só existe um caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Você deve buscar a Jesus Cristo. Toda vez que você for convidado a pecar, adolescentes, toda vez que algum colega vier com alguma conversa que você sabe que não é correta, que você sabe que não agrada a Deus, você deve dizer não ao pecado. Toda vez que algum colega te oferecer algo que você vê que aquilo não é correto, você diga não ao pecado. E diga sim para Cristo. É muito importante, adolescentes, e é muito bom que a nossa igreja esteja sempre frisando a leitura diária da Bíblia, porque a palavra de Deus, ela nos orienta enquanto ao pecado. Você pode falar, mas professor, como vou agir nas situações da vida por causa do pecado? Como eu vou fazer? Quando eu vou definir? Primeira coisa, nós definimos o pecado pela palavra de Deus. Todo engano, toda mentira, toda maledicência, isso tudo é pecado. Mas nós podemos também, através da palavra, entender que o Espírito Santo de Deus está conosco. Sempre nos convencendo, quebrantando nossos corações para que não pequemos. Quando nós vamos fazer algo ruim, o que acontece, adolescentes? O Espírito Santo nos avisa, olha, isso é ruim, não faça. E às vezes, se a gente vencer este momento, a gente não vai pecar. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Então você deve fugir da aparência do mal, não deve ficar ali esperando o pecado vir sobre você. Se você já viu que aquela situação não condiz com a situação que você tem aprendido com a palavra de Deus, você deve sair, adolescentes. Isso é por toda a vida. Eu também sou assim, com todos da igreja, com todo mundo. Você deve fugir da aparência do mal. Por quê? Porque o pecado vai trazer consequências terríveis, e aqueles que amam a Deus não amam o pecado. Aqueles que buscam a Deus nunca se deixarão levar pelo pecado. O pecado, ele vai ser sempre um problema na vida da humanidade, porque se iniciou lá com Adão e Eva, e muitas pessoas acham que o pecado ele não é para ser falado. Muitas pessoas não querem falar sobre o pecado, como eu disse antes. Muitas pessoas querem que o pecado seja esquecido. E muitas pessoas, adolescentes, infelizmente, querem acreditar que Deus não existe. Porque se Deus existir, e eu já falei isso, vou repetir aqui. Se Deus não existir, não haverá condenação, não haverá condenação para isso, para o pecado. Porque só Deus pode julgar o pecador. O nosso segundo tópico. O pecado, ele é um grande problema. O problema do pecado está sobre o que Deus quer que você faça, adolescente. Aqui, o importante é realizar a vontade de Deus. O pecado não pode ser vencido apenas pela vontade humana de vencê-lo. A Bíblia apresenta para nós como um Senhor que domina a vida da pessoa. Quem
não conhece a fé pela graça de Deus em Cristo Jesus está escravizado por muito tempo pelo poder do pecado. Este poder só pode ser quebrado quando a salvação pela graça de Deus for operada na vida do pecador. E quem convence o pecador dessa necessidade é o Espírito Santo, como vimos anteriormente. Quem irá nos convencer do pecado? O Espírito Santo de Deus. Quem irá nos ajudar? O Espírito Santo de Deus. Quando pecamos, devemos pedir perdão a Deus. E pelo Espírito Santo de Deus nós seremos quebrantados, seremos perdoados. E Jesus, de Deus, Ele, quando olha para nós pedindo perdão, quando nós estamos pedindo perdão a Deus, Ele vê o sacrifício de Jesus na cruz. E Ele nos perdoa de todo pecado. Ele nos purifica de todo pecado. Através do sacrifício de Cristo. Porque eu falei aqui, eu já disse em algumas aulas, os alunos novos estarão ouvindo também, porque isso é muito importante entendermos, que o sacrifício de Cristo é que nos perdoa de todo pecado. Tinha que alguém morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo então morre por nós não poderíamos fazer isso. Nós não tínhamos essa capacidade, jamais teríamos condições de fazer isso. Mas Cristo morreu por nós. Ele foi humilhado por nós. Ele sofreu flagelos, angústias, tristezas, tudo por nós. Eram nós que éramos estar carregando aquela cruz, mas Ele, por amor e misericórdia, foi em nosso lugar. Ele foi humilhado. Ali na Via Dolorosa, Ele carregou aquela cruz e foi humilhado. Todos o viam carregando como um criminoso, como um pecador. Mas Ele nunca cometeu pecado nenhum, porque Ele é santo. Ele é santo, adolescente. E nós devemos procurar nos santificar para o Senhor. Devemos procurar nos santificar, porque Ele é o nosso verdadeiro amigo. E para sermos amigos de Cristo, temos que nos afastar do pecado. O pecado, adolescente, para que tenhamos a ideia do que é o pecado, ele vai ser pior do que qualquer dor, ou sofrimento ou humilhação. Pior do que a morte e do que o coronavírus. Pior do que todos os males da terra. Deus, adolescentes, Ele não muda quando pecamos. Deus não muda. Ele continua sendo Deus, glória a Deus. Ele continua sendo onipotente, onisciente, onipresente. Ele continua sendo santo, glória a Deus. Mas quando eu e você pecamos, quando eu e você cometemos pecado, nós sim mudamos. E é necessário reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz nas nossas vidas, para entendermos a necessidade de não pecarmos mais. Entendermos de quando pecarmos, pedimos perdão a Deus, não viver na prática do pecado, porque como somos seres humanos, nós muitas vezes iremos pecar. Mas não viver na prática do pecado. Quando pecarmos, devemos pedir ao Espírito Santo, Senhor, quebranta os nossos corações, o meu coração, Senhor, quebranta a minha vida, Senhor, não permita que eu venha cometer mais esse pecado, tire isso da minha vida. Ore a Deus. Você pode fazer isso assim no término dessa aula. Se você sentir o Espírito Santo de Deus falando com você, você pode orar a Deus, pedir para que o Senhor perdoe os seus pecados e não cometa mais esses pecados, que o Senhor irá falar com você, que você vai ver o quanto Deus é bom, porque Deus, Ele é muito bom e Ele tem nos ajudado muito. Mas nós precisamos nos santificar para sermos amigos de Deus. Nós precisamos nos afastar, ter nojo do pecado. Olha, adolescentes, às vezes as pessoas que vivem em um lugar muito mal cheiroso, com o passar do tempo,
elas até acostumam com aquele cheiro ruim. Mas eu quero dizer a vocês que o pecado é assim. Se nós permitirmos que o pecado entre em nossas vidas e deixarmos ele continuar em nossas vidas, não pedimos perdão a Deus quando reconhecemos que pecamos, o pecado vai ficando em nossas vidas, vai ficando e a gente começa a achar que aquilo não incomoda mais, porque o pecado sempre irá nos incomodar, mas se ele ficar em nossas vidas, a gente começa a achar que aquilo é normal, que o pecado é normal, que a prática do pecado ela vai dar seguimento em nossas vidas e nós não podemos permitir isso. Nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, perdoa a minha vida. Me perdoe. Purifica-me. E o Senhor, pelo sangue de Jesus, irá te purificar, irá te perdoar, para que não venha praticar mais esse pecado. E quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ler a Bíblia, quanto mais você orar, e eu tenho chamado você, adolescente, nós aqui da Escola Dominical temos chamado vocês das salas dos adolescentes, da Escola Dominical inteira, a orar e a ler a Bíblia. Nós, quando pecamos, mudamos. Muitas pessoas, elas não entendem isso. Elas mudam e não conseguem ver que mudaram. E elas estão achando muitas vezes que Deus é que mudou com elas, mas não foi. Foi elas que mudaram. Porque o pecado irá afastar de Deus. A Bíblia diz que nem morte, nem a nudez, nem perigo de espada nos afastará do amor de Deus, mas o pecado nos afasta do amor de Deus. Mas quando pedimos perdão, reconhecemos o nosso pecado, então, pelo sacrifício de Cristo, somos perdoados em Deus. E a Bíblia fala que Ele esquece dos nossos pecados, é jogado no lago do esquecimento. Ele não se lembra mais dos nossos pecados, porque perdão verdadeiro é isso, quando não se lembra do pecado. Ele não se lembra mais do nosso pecado. O pecado, ele trará consequências terríveis para as pessoas que pecam. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, não quer que pequemos, para que não soframos com as consequências. É igual aquela pessoa que passa no sinal vermelho. Ela sabe que não precisa passar no sinal vermelho, que não é para passar no sinal vermelho. Mas às vezes ela acha que a pressa dela é mais importante. E ela então passa no sinal vermelho porque ela precisa chegar em algum lugar com a pressa que ela tem, ela quer chegar mais rápido. E então, muitas vezes, ela passando ali no sinal vermelho, vem um outro carro e bate. E ela sofre as consequências daquela batida. E é terrível quando alguém avança o sinal e bate o carro. Para que entendamos que existem as leis de Deus, e nós precisamos entender que essas leis devem ser obedecidas porque amamos a Deus. E quando desobedecemos a Deus, é como aquela pessoa que passa no sinal vermelho. Ela provavelmente pode causar um acidente. Mas o sangue de Jesus Cristo na cruz nos purifica de todo o pecado. Que você, adolescente, possa entender esta palavra, traga aqui esse estudo sobre o pecado, que o pecado vai nos fazer errar o alvo, que o pecado vai nos enganar. O pecado é tudo mentira, tudo engano. Vai nos dar, vai parecer que nós estamos felizes, mas na verdade não estamos. Na verdade, o pecado ele nos trará dia após dia mentiras em cima de mentiras para nos enganar. E nós sabemos, e o pecador ele sabe quando ele está pecando, que ele está sendo enganado. Por quê? Porque o pecado ele tem correntes que aprisionam as pessoas. E somente por Cristo Jesus podemos quebrar essas, não por nós mesmos. Não podemos sair do pecado por nós mesmos.
Somente por Cristo Jesus podemos quebrar as correntes. Ele quebrará as correntes do pecado. E você pode seguir livremente com Cristo, sendo verdadeiramente feliz. Sendo verdadeiramente um adolescente, um jovem feliz. Vou contar uma história para vocês. Certa feita, uma águia tinha sido bem jovem, ela foi acorrentada pelo seu pescoço, e o dono dessa águia colocou a corrente presa no chão, e essa águia viveu por muitos anos presa a uma corrente no pescoço. E quando essa águia queria voar, ela voava bem baixinho. E ela voava em círculos, porque a corrente estava no seu pescoço. É apenas uma história para que vocês entendam a conclusão da nossa lição. E um certo dia, um rapaz vendo aquela águia presa, ele fica muito triste vendo o sofrimento daquela águia, que passou ali muitos anos presa por aquela corrente. E aí, adolescentes, aquele rapaz vai ao dono daquela águia e diz: quanto que você quer para libertar essa águia? O dono daquela águia diz que o preço é muito alto e ele fala: mas mesmo assim eu vou pagar. E ele pede uma quantia muito alta e o dono pega essa quantia, e o rapaz pega essa quantia e paga ao dono dessa águia. Aí esse rapaz vai imediatamente, depois de ter pago a quantia da libertação daquela águia, ele vai e solta aquela corrente. Aquela águia, ela voa, mas ela continua rodando em círculos. Por quê? Porque passou muitos anos presa à corrente. O que eu quero trazer para vocês agora: nós somos pecadores, mas Cristo nos purifica, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós não precisamos mais ficar presos a correntes, porque já fomos perdoados em Cristo Jesus. Quando você pedir perdão a Deus, Deus te libertará das correntes do pecado. E você não precisa mais viver como aquela águia. Nós estamos libertos pelo sangue de Jesus Cristo e podemos voar grandes alturas. Não precisamos mais ficar voando baixinho. Somos libertos por Cristo Jesus. Cristo nos libertou das correntes do pecado. Embora o pecado seja terrível, nós, pelo sacrifício de Jesus Cristo, somos libertos. Que o Senhor, adolescente, possa falar aos nossos corações, que neste término, agora nessa conclusão desta lição, possamos entender que nós fomos libertos por Cristo Jesus. Embora o pecado tenha consequências, nós estaremos livres do pecado por Jesus Cristo. Que você possa na sua casa fazer uma autoanálise da sua vida, pedir perdão pelos pecados, nós devemos fazer isso sempre, e não cometê-los mais. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, como falou ao meu nesta lição, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, quebrantando os nossos corações, para que possamos seguir com Cristo, fugindo da aparência do mal e fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos orar para terminarmos esta lição. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela palavra. Ó Pai, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ó Pai, que nos liberta do pecado. E obrigado, Senhor Jesus, por entendermos que o pecado, ó Pai, ele não é bom, mas o Senhor é bom. O pecado não nos ajudará, mas o Senhor nos ajuda. E o pecado traz inimizade entre Deus e o homem. E nós queremos, ó Pai, ser amigos de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade, mais uma vez, de aprendermos sobre a sua palavra. Obrigado pelos nossos adolescentes, ó Pai, que possamos entender que devemos viver uma vida nos santificando a Ti, nos fugindo do pecado e
buscando mais de Ti. Obrigado por essa escola dominical e pelos nossos adolescentes, em nome de Jesus. Amém. Foi na cruz em que eu fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em Sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, Sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em Sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, Sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber